Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias do nosso Vascão. Hoje é dia de Vascão, meu amigo. O Vasco vai enfrentar aí o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Vamos trazer aqui a provável escalação do Vasco com muitas mudanças, cara. Vários desfalques aí no time vascaíno. Infelizmente, perdemos o Watson para a temporada. Vamos falar aqui de quem será o substituto dele no jogo de hoje, a volta do Alex Teixeira. Também vamos falar aqui da situação aí de jogos que o Vasco vendeu o mando de campo, cara. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, falta muito pouquinho para a gente chegar a 214 mil inscritos, nossa meta é chegar a 215 mil, se você puder compartilhar com seus amigos aí, vou agradecer demais. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. O Vasco vai enfrentar novamente o Atlético Paranaense, só que dessa vez pela Copa do Brasil. Esse jogo será às 8 horas da noite e terá transmissão somente do Prime Video, sistema de streaming aí da Amazon, e você tem que fazer uma assinatura para poder acompanhar o jogo do Vasco. Esse confronto contra o Atlético Paranaense, tanto o jogo de ida e o jogo de volta, terá transmissão exclusiva no Prime Video. Mais uma vez eu vou falar aqui no canal que não terá transmissão no Sport TV, no Premier Clubes e tampouco na Rede Globo. Você vai ter que fazer essa assinatura para poder acompanhar o Vasco ou fazer aquele famoso gato aí, né, meu amigo? Mas o importante hoje é o Vasco vencer a partida de qualquer maneira, né? Para ter uma boa vantagem para a partida de volta lá na Arena da Baixada, que será disputada no dia 11 de setembro. E o Vasco vai ter aí um bom período até esse jogo de volta, mas precisa fazer uma boa vantagem na partida de hoje. Vamos ter muitos problemas para o time titular do Vasco. Durante essa semana a gente vem falando aqui dos problemas com os jogadores, né? Jogadores lesionados, jogadores suspensos. O Rafael Paiva deverá colocar um time bem diferente daquele que enfrentou o Atlético Paranaense na segunda-feira. Ontem, infelizmente, perdemos o Watson para a temporada. O jogador foi constatado aí uma fratura na tíbia do jogador por estresse, né? O jogador irá se submeter a uma cirurgia. Ele mesmo quis fazer essa cirurgia, porque caso se ele continuasse a entrar em campo, a lesão iria se agravar mais ainda e poderia se tornar um problema mais sério para o jogador. Ele fará essa cirurgia, o período de recuperação é de 10 a 12 semanas, e ele está fora da temporada de 2024, só volta aí no Campeonato Carioca de 2025. Jogador muito importante, cresceu muito aí com o Rafael Paiva, infelizmente vai virar essa baixa aí pra gente no resto da temporada, um jogador que seria muito importante para o Vasco alcançar o nosso objetivo, que é voltar a Libertadores. E possivelmente seu substituto será o Jean Davi, que era o Jean Menezes, que agora quer ser chamado de Jean Davi. Novo reforço contratado pelo Vasco, deverá ser titular. Vale ressaltar que o Emerson Rodrigues já tinha jogado aí no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, e ele só será deslocado para a ponta direita, e o Jean Davi será o ponta esquerda no time do Vasco hoje, fazendo a sua estreia como jogador do Vasco. Foi apresentado ontem, chega até certo ponto motivado, está querendo ajudar sim o Vasco a voltar à Libertadores, e ele será o escolhido para fazer parte do ataque vascaíno. O Emerson Rodrigues fará a ponta direita, mais uma vez ressaltando e lembrando o torcedor que o David está fora da partida, está liberado lá do problema que ele teve com a celulite facial, já está tudo ok, mas ele não treinou com a equipe e por opção do Rafael Paiva ele não será relacionado para o jogo de hoje. Se for, será uma grata surpresa, uma grande surpresa. Pode ser que talvez aí com a lesão do Watson abra alguma brecha aí para o David sonhar em voltar a ser relacionado para a partida de hoje. Eu acho difícil, mas a tendência é que ele fique de fora realmente desse jogo contra o Atlético Paranaense. E quem deverá voltar a ser relacionado é o atacante Alex Teixeira, o jogador que estava lesionado já há algumas semanas, será relacionado e deverá ficar no banco de reservas nesse jogo tão importante para o Vasco hoje. Outros problemas que temos aí no elenco do Vasco: Coutinho segue fora, a gente já falou durante essa semana, estava aí com problema de Covid, já está totalmente curado, mas ele não fez nenhum treinamento com a equipe vascaína e o Rafael Paiva optou por deixá-lo de fora. Pode ser que ele volte na partida de domingo contra o Vitória fora de casa lá no Barradão, assim como o próprio David. Quem também está fora desse jogo é o Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o Pumita Rodrigues deverá ser o titular ali na lateral direita do Vasco. Havia também uma grande expectativa quanto ao João Vitor, né? O jogador estava se queixando de dores musculares, só que ele, de acordo com as informações, treinou normalmente ontem e deverá ser titular, ser mantido na zaga do Vasco.
Caso ele reclame de dores, tenha algum tipo de problema, o Léo será o seu substituto para o jogo de logo mais aí contra o Atlético Paranaense. A tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim, o Mito Rodrigues na lateral, a zaga com o Maicon e João Vitor, a lateral esquerda com o Lucas Piton, meio campo com o Hugo Moura, Matheus Cocão e Paê, o ataque com o Emerson Rodrigues na ponta direita e na ponta esquerda o Jean Davi e o Verratti de centroavante. Esse será o provável Vasco que irá enfrentar novamente o Atlético Paranaense. O clima está quente, né, cara? O torcedor vascaíno, inclusive, foi lá no hotel do Atlético fazer um barulho lá de madrugada. Teve aqueles problemas lá no pós-jogo, né? Após o apito final do juiz, teve aquela confusão toda. Com certeza não será um jogo comum. Esperamos, claro, que o Vasco vença essa partida. Na minha opinião, 2-0 Vasco, 2 gols do Pirata, meu amigo. Hoje ele vai fazer 2 gols aí e ajudar o Vascão a ter uma boa vantagem para o Vasco levar lá para Curitiba e conseguir essa classificação. Vale ressaltar que caso o Vasco elimine o Atlético Paranaense, possivelmente pode ser que o Atlético Mineiro seja o nosso adversário, já que venceu o São Paulo no primeiro jogo fora de casa lá no Morumbi, cara. O Atlético soube jogar o jogo de mata-mata, se defendeu quando tinha que defender. E nos minutos finais do jogo foi lá e venceu o São Paulo, um time muito experiente. Caso o Vasco enfrente o Galo nas semifinais, será uma grande pedreira. Mas vamos pensar primeiro no Atlético Paranaense, que é o nosso adversário de hoje. Deixa aí nos comentários aí o que você espera, qual o seu palpite. A partida entre Vasco e Palmeiras, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá aqui em Brasília, no Mané Garrincha. A partida acontecerá no dia 22 de setembro, dará no domingo às 4 horas da tarde. E a pré-venda dos ingressos para clientes BRB se inicia hoje. O Vasco divulgará em breve mais informações sobre os bilhetes para sócio e público em geral. A venda do mando foi feita ainda pelo CEO da SAF, Lúcio Barbosa, antes mesmo do Campeonato Brasileiro se iniciar. Vale ressaltar também que existe uma possibilidade do jogo adiado entre Vasco e Cuiabá ser realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Lembrando mais uma vez que também esse jogo foi vendido antes da gestão aí do Pedrinho, ou seja, a Cesta Sete Partes vendeu esses 2 mandos de campo. Não sabemos o que foi feito com o dinheiro, logicamente, né, cara? Mas o Vasco sai prejudicado ao meu modo de ver, por mais que para mim será um grande prazer ver o Vasco jogar aqui na minha cidade. Mas para termos futebolísticos a ponto de o Vasco lutar realmente para ir para a Libertadores, não será benéfico para o Vasco. Logicamente para o torcedor aqui de Brasília e também lá do Espírito Santo é excelente, né? Poder ver o Felipe Coutinho, poder ver o Paê, ver o Verratti atuando, é o sonho de todo mundo. Mas para o Vasco, para a campanha do Vasco no Brasileiro, o ideal é jogar todos os jogos em casa em São Januário. Infelizmente, a SAF do Vasco vendeu esses mantos de campos aí e o Vasco vai ter que jogar praticamente fora de casa nessas 2 partidas. Não sabemos como que vai ficar a situação do jogo aqui em Brasília, né? Porque geralmente muitos jogos aqui tem torcida mista. E o Vasco vai ser em desvantagem, porque jogou fora de casa, totalmente fora de casa contra o Palmeiras e vai mandar o jogo aqui em Brasília com torcida mista, com o torcedor do Palmeiras lá junto, cara. Eu acho que realmente o Vasco tem que vender ingresso só para torcedor vascaíno e dar os 10% para a torcida do Palmeiras e ficar totalmente longe da torcida vascaína. Não ter essa história de torcida mista. Torcedor vascaíno não quer ficar junto com torcedores de outros clubes. Por mais que tenham aí uma boa relação com o torcedor palmeirense, isso aí é só para torcida organizada. Para mim, Atlético Mineiro, Palmeiras são todos rivais do Vasco. Não considero ninguém aliado do Vasco. Para mim, só interessa o Vasco no Brasil. E, na minha opinião, o Vasco tem que ter, lógico, 90% dos ingressos e 10% apenas aí para torcedores palmeirenses nesse jogo aqui em Brasília, para pelo menos o Vasco ter alguma vantagem, se é que vai ter alguma vantagem nesse jogo, que será praticamente totalmente fora de casa, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da venda desses bandos de campos do Vasco. Possivelmente o jogo contra o Cuiabá pode ser em Cariacica, jogo que não tem a data definida ainda, e o jogo contra o Palmeiras será aqui em Brasília. Inclusive hoje já começou a pré-venda dos ingressos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta e qual o seu palpite para Vasco e Atlético Paranaense. Tamo junto, é nóis.